Você já parou para pensar em como vai nascer o seu filho? Quais os benefícios de um parto natural e as consequências de uma cesariana? É sobre isso que o Sala de Notícias vai falar hoje. O futuro do nascer no Brasil. O parto é muito sagrado. Muito sagrado. É a coisa mais sagrada que existe no mundo, é o parto. O parto é um evento, ele é tudo menos um evento médico, né? Ele é um evento social, familiar, emocional, psicológico e espiritual. Ele é sagrado. Nós nascemos desse jeito há milhões de anos, né? E isso foi fruto da evolução das espécies, ou seja, isso foi fundamental, a forma como a gente nasce foi importante para consolidar a nossa espécie. Então o parto é uma evolução, o momento correto do bebê nascer é exatamente o momento onde a mãe se prepara, o corpo dela se prepara, né? Essa relação entre a mãe e o bebê se prepara e faz com que a gente tenha um parto normal. O que é melhor para o neném? Lógico que é o parto normal. Não, a mãe tem que ter essa consciência de que o melhor para o seu filho é o parto normal. Primeiro porque ele vai nascer no momento que ele tem que nascer. No momento em que a natureza determina que é a hora dele sair. A fruta ela vai amadurecendo, ela só cai quando ela está madura. Às vezes você está com vontade de comer ela, você vai lá, nossa, a fruta não cai, ela não amadurece. Porque ela não está madura, ela não chegou ainda. Amadureceu para chegar num ponto que ela caiu. Mas eu tenho plena convicção que aquela criança que passou por todo o processo do trabalho de parto, ela está muito mais bem preparada do que aquela criança, digamos, que foi arrancada do útero num momento em que ela não esperava, ou seja, uma cesariana eletiva de hora marcada, em que, além vamos dizer, de não estar preparada, ela não teve os hormônios todos que foram fabricados, que são muito importantes. O que acontece para uma criança nascer? Ele se adequa a toda uma situação fisiológica, né? O pulmão dele já está maduro, a própria passagem pelo canal vaginal é fisiológico, ele respira no momento adequado. Entendeu? Eu não provoco a respiração dele. Ele vai respirar no momento que ele tem que respirar. Só a maturidade do pulmão já é um indicativo de que o parto normal é o parto ideal. Não só do ponto de vista físico, que ela vai estar mais bem preparada, mas acredito que também do ponto de vista emocional, porque ela venceu o primeiro e o maior desafio, que é o nascimento. E aí é interessante pensar no quanto que a experiência do nascimento, do trabalho de parto vivido, de horas de trabalho de parto, de experimentar sensações, de viver as contrações, o quanto que isso de fato pode ser percebido aí dentro, né, da própria antropologia como um ritual de passagem, né? Eu acho que muita coisa vem à tona da vida da mulher quando ela dá à luz, a relação dela com a mãe dela, a relação dela com o corpo dela, a relação dela com a sexualidade dela até o momento, relação de gênero com o casal, um cuidado com o mundo. Então a mulher que realmente passa por isso, não que ela seja melhor que outras mulheres, mas ela se sente muito poderosa. Muda realmente, a mulher fala, olha, depois que eu passei por isso, eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, nada vai ser impossível, né? Isso é lindo, eu acho fantástico. O Brasil é o campeão mundial de cesáreas. A gente sabe que nos planos de saúde, em geral, um parto cesárea paga mais do que um parto normal. Então, isso às vezes faz com que se estimulasse nos hospitais, os próprios profissionais a fazerem mais parto cesárea e indicar a cesárea mais precocemente do que o parto normal. Então eu marco, faço aquele ato, deixo a minha paciente com a cobertura adequada dentro de um ambiente hospitalar e vou fazer as minhas outras atividades. E vou receber exatamente a mesma coisa por essa cesárea ou um acompanhamento de um parto normal que pode levar 6, 8, 10 horas. Porque, gente, essa questão da cesariana no Brasil se tornou uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Que bom que a cesárea existe.
no sentido de salvar vidas, porque a gente sabe que a gente tem partos problemáticos por uma gama de razões. Que bom que ela está aí para salvar vidas. O grande problema é quando a cesárea ela se torna regra de atenção. O Brasil conseguiu recordes absurdos e eu tenho a impressão de que, tenho a grande certeza de que isso acontece porque as mulheres foram pouco a pouco sendo convencidas de que gestação é doença, de que parto é um evento arriscado, de que alguma coisa ruim pode acontecer com ela ou com o seu bebê. Agora, pesquisas já foram feitas e mostram que as mulheres não têm preferência por cesárea, as mulheres têm preferência pelo parto natural. O que elas têm é medo de ter algum problema, principalmente com o seu bebê durante o parto. O que se corre o risco de se marcar a cesárea? Houver um erro, por exemplo, eu acho que vai ser 38 semanas, os exames mostram, os ultrassons mostram que está na semana tal, mas aquilo, nada na medicina é exato. A medicina não é uma ciência exata. Pode haver erros. E se comprovadamente o médico criou uma situação que não seja real para que ela faça um parto cesáreo, ela tem recursos de ir ao conselho e fazer uma denúncia contra esse profissional. E o médico e o conselho têm a obrigação de apurar essa denúncia. Eu digo que é a cultura da negligência, da violência institucional, da não humanização, do não respeito aos direitos de uma mulher, ela é construída fortemente durante a formação do profissional. Sou professor universitário no Departamento de Obstetrícia da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e eu percebo que a gente não está formando adequadamente os nossos médicos para atendimento ao parto. Falar em humanização é realmente ainda um assunto que vai demorar alguns anos para a gente conseguir falar isso na universidade. Infelizmente, o médico não tem aonde aprender o assim chamado parto humanizado. A gente não está formando médicos com esse, vamos dizer, objetivo de dar um atendimento em que a mulher é protagonista, em que a gente deve fazer o mínimo de intervenções possíveis no parto, respeitar o tempo desse trabalho de parto. Infelizmente, o médico não está sendo bem formado nesse quesito. Eu, quando fazia medicina, no 5º ano a gente fazia o estágio de obstetrícia. Um dia durante a noite, nós fomos acordados, o médico residente também, o médico assistente que era o professor, para atender uma gestante que tinha chegado lá no momento do pré-parto. E aí o meu médico assistente, ou seja, o que é para ser o meu professor, vendo aquela gestante com dor, a gente preocupado, tentando orientá-la, ver o que era, qual era o motivo da dor, ele soltou uma frase e falou assim: tá sentindo dor agora? Na hora do bem bom para fazer o filho não reclamava de dor, né? Então, essa formação, o profissional de saúde, todas as profissões de saúde acaba tendo na escola de formação. Quanto mais a abordagem ao parto for uma abordagem multiprofissional, que envolva outros profissionais que não só o profissional médico, a gente tem certeza absoluta que o cuidado, a qualidade, a chance de humanização do pré-natal, da gestação e do parto vai ser maior. Inclusive com conhecimentos complementares que cada um desses profissionais tem, e vai reduzir o risco da medicalização do parto. O parto não é doença, parto é uma condição natural da existência humana. Se você tiver uma boa assistência por um profissional que não tem por formação atuar sobre um processo natural, existe uma maior chance de que esse processo ocorra naturalmente, que é o que eu estou dizendo em relação ao parto. Então, obstetrizes, enfermeiras obstetras são profissionais capacitados para o cuidado e não para a intervenção. Acho que é muito importante ter tanto a enfermeira que termina a faculdade de enfermagem e faz a obstetrícia, quanto aquela que já no primeiro ano, já no vestibular, sabe que quer ser obstetriz. Então ela vai pela entrada direta, que é isso que a USP Leste tem, né? A formação, né, do profissional da profissional obstetriz, eu acho que esse é um debate interessante, traz no Brasil, que nos interessa muito que esses profissionais
as pessoas que se formam em relação a isso já estejam inseridas no Sistema Único de Saúde, contribuindo com o pré-natal, com a atenção à gestante, com o cuidado mais humanizado dessa gestante. Direitos reprodutivos são direitos humanos, são direitos imanentes à condição da dignidade da pessoa humana. E eles atingem, no caso concreto, os pais e o bebê que está por chegar. Os direitos, eles são frutos da luta. O direito é luta. Portanto, para que nós possamos exercer plenamente a nossa cidadania, desenvolvendo esse direito, primeiro é importante que nós os conheçamos e depois que nós possamos reivindicá-los para o caso concreto. Eu peço a senhora ajuda a Dilma mesmo, né? Porque ela se candidatou falando que ajudava as mulheres. Então, aí está na hora de ela ajudar as mulheres. Se as mulheres votaram para ela, para ajudar ela, para ela ganhar, para a mulher ter apoio, então eu estou precisando de apoio dela para conseguir a minha caminhada para fazer os partos. Eu sempre digo, nós não podemos perder a oportunidade de ter pela primeira vez uma mulher na presidência da República do país e não transformar na grande prioridade do Sistema Único de Saúde a qualidade e a humanização da gestação, do pré-natal, da assistência ao parto e o acompanhamento da criança nos primeiros 2 anos. Eu acho que parto é algo político, porque envolve realmente políticas públicas, envolve vários profissionais que lidam nessa situação, médicos, enfermeiros, obstetrizes, parteiras, e envolve também um ato de cidadania. Eu acho que o parto é um ato de cidadania, porque ter os seus direitos respeitados eu acho fundamental para a gente tentar mudar essa tão famigerada estatística que nós temos, esse absurdo, esse crime que é você ter tanta cesariana que está fazendo realmente muito mal às nossas mulheres e às nossas crianças. Me parece que o primeiro direito é o direito de nascer com dignidade. O futuro do nascer é as mães se olhar para ela e sentir a força do poder que elas têm. Se ela tem como ter o filhinho dela normal, saudável, ela também, e ela se conectar mais com a natureza, que a natureza é tudo, né? O futuro do nascer, ele passa, antes de mais nada, por uma outra leitura do que é o corpo da mulher. Por uma leitura de corpo, que é um corpo que é potência, que é luz, que é força, que é atividade. O futuro do nascer, ele passa por um direito à escolha, por um processo de autoconhecimento. Ele passa também, e principalmente, pela ressignificação das relações dessa mulher com os profissionais da saúde, pela reinvenção do que é esse feminino, das relações de gênero, passa por uma relação de parceria entre essa mulher e o seu parceiro, o seu companheiro, mas acho que antes de mais nada ele passa mesmo por esse contato, essa escuta mais íntima que a mulher pode ter com ela. Aquela mão, eu encostada a minha mão assim, mas eu senti aquela outra mão aparando o neném. Que é Deus também. Que é Deus. Então eu sinto que às vezes não são minhas mãos que estão agindo. Eu já senti isso. Nossa história é uma história assim, bem diferente do comum. Nós tivemos juntos 16 filhos, 15 deles nascidos em casa, que eu mesmo queria ter meus filhos em casa. Eu não via razão de não ter.